Olá, pessoal! Estamos aqui para complementar, dar sequência à nossa última aula anterior, que falamos sobre o orçamento, execução de orçamento empresarial. Fizemos várias peças até chegarmos no orçamento de resultado. Agora, neste vídeo, falaremos sobre o orçamento de caixa e balanço patrimonial projetado. Vamos compartilhar a tela, que vai ficar mais fácil para a gente fazer uma recapitulação de todo o material que nós vimos. Então, vamos lá ver se eu consigo compartilhar essa tela. Espera aí, antes de compartilhar, vou deixar vocês só com a minha foto e vou compartilhar a minha tela inteira com vocês. Aqui, bom, estamos compartilhando agora o material, né, que foi nos apresentado do Rogério João Lux, é um material de manual de orçamento, e aqui eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida, tá? Na aula passada, nós vimos que se inicia o orçamento pelo quanto você quer faturar, pelo seu principal motivo na sua venda. Então, o orçamento de vendas é a base para uma série de outros orçamentos que vai compor o rol da nossa empresa. Então, começamos sabendo o quanto eu quero vender. O quanto eu quero vender, eu vou precisar saber quanto eu tenho de estoque final, quanto eu preciso fabricar, aí para fabricar o quanto eu preciso de matéria-prima, de mão de obra, de custos indiretos. Aí, para programar os custos indiretos de fabricação, os custos, né, diretos, o custo do produto vendido, eu preciso saber desses 4 orçamentos juntos. Sabendo disso, aí eu vou começar a projetar as despesas, os custos e as despesas com a minha área de venda, com o meu cliente, com marketing, com administrativo e assim por diante, até chegar na projeção do resultado do exercício, que foi o nosso último item. Depois fazermos o orçamento de capital, de caixa, projeção do balanço patrimonial e fluxo de caixa projetado. Então, na nossa revisão, nós vamos ter que a empresa Floripa quer vender 3.000 unidades no mês de janeiro e a cada mês acrescentar 500 unidades. Então, ficou dessa forma o nosso orçamento. O preço de venda a R$80 a unidade, eu vou ter um faturamento de 240 mil no primeiro, 280 em fevereiro e em março 320. Comentou também que os impostos dela estavam na casa de 20%, numa média. Então, assim, 20% de cada um dos faturamentos eu vou ter de receita líquida em todos os meses. O primeiro mês, 192. Pessoal, voltando aqui, a receita líquida não é a que vai lá para o fluxo de caixa, tá? O que vai para o fluxo de caixa é a receita total e ratificada com a seguinte postura: vendi quanto à vista e vendi quanto a prazo. Dessa forma, sabendo quanto eu quero vender de unidades em cada período, eu vou projetar o que eu preciso produzir. E a empresa Floripa tem 2 bases em cima disso. Primeiro, ela gosta de ter 10% de estoque dos seus produtos finais, tanto 10% na matéria-prima, quanto 10% também no seu fluxo de produtos acabados. Então, 10% de quê? 10% da sua venda futura. Então, se eu vou vender 3.500, 350. Se eu vou vender 4, 400. E aqui, 500 a mais no 4, né? 4.500, eu tenho 450 unidades de estoque final. Bom, se eu vou vender isso e quero ter tanto de estoque final, eu somo os 2.
Aí basta olhar quanto eu tenho de estoque inicial. Olha que interessante, é 10% do que eu ia vender lá em janeiro, né? Então aqui está o meu estoque final, e assim por diante. Quanto eu preciso produzir? A minha produção necessária, menos o que eu tenho em estoque. Então, essa foi a primeira tabela do custo de produção. Agora, o custo da matéria-prima é a quantidade que eu preciso fabricar, né? Mais 2 quilos por unidade, né? Eu vou ter a quantidade de matéria-prima e 10% também eu quero ter de matéria-prima no meu estoque, né? Sempre 10%. Porque em 10% eu consigo ter o prazo de comprar novamente, me reabastecer e concluir aí a minha operação, né, de custo de matéria-prima. Então, eu preciso ter 10% de estoque e eu diminuo o estoque inicial, é o quanto eu vou precisar de matéria-prima no período. A R$5 a unidade é quanto eu vou ter que pagar de matéria-prima. Tá aqui. E de mão de obra, quantidade a ser produzida, vezes 2 horas por unidade, vezes R$10 o seu preço. Né? Custos de fabricações indiretas. Isso aqui foi dado praticamente inteiro e aqui também. O único detalhe que vale relembrar é que o custo indireto de fabricação, ele é somado todos os meses e feito um rateio de acordo com a quantidade total de número de horas trabalhadas. Então, eu tenho a somatória dos 3 períodos de custos de ciclo dividido pela somatória de todos os períodos também de horas. Então, aqui eu tenho custo por hora indireto de fabricação. O meu orçamento de despesa também já foi dado, né? Essa tabelinha é praticamente inteira. E a tabelinha de despesas de propaganda, salário, vendas, depreciação, taxas. A tabelinha anterior, mais a tabelinha atual, tem um total de despesas. Esse total de despesas que vai ser lançado lá na tabelinha de DRE e também na tabelinha de pagamento de caixa e do material direto. Para saber o custo do produto fabricado por unidade, nós vimos lá o que a gente pagou de material direto, nós vimos o que a gente vai pagar de mão de obra, mas eu quero saber por unidade. Então, material direto eu gasto 2 quilos a R$5, dá R$10. Mão de obra eu gasto 2 horas a R$10, dá R$20. De gastos ou custos indiretos de fabricação é 2 horas CIF. Então, 2 horas vezes o CIF unitário. Então, eu tenho 15,76. Somatória do meu CPV é de R$ 45,76. Onde que eu vou usar isso, professora? Vai usar na DRE, pela quantidade que foi vendida. Então, no mês de janeiro, nós vendemos 3.000 unidades a 45,76, que dá 137.280. Olha só que interessante, professora. Aqui, ó, na coluna do CPV, é o mesmo número. Não é legal? Até aqui nós vimos na aula passada. Então, a tabela de venda, de orçamento de venda, está aqui. Do imposto, que é na mesma tabela. Aí eu tenho a receita líquida, menos o CPV que a gente acabou de fazer, né? Continha legal. Aí eu tenho o lucro bruto. E na sequência do lucro bruto, eu vou ter as despesas operacionais, né? Eu tenho o resultado operacional, esse aqui está na tabelinha que a gente acabou de ver. E aí, os impostos, né? O lucro base de cálculo para os impostos, imposto de renda e contribuição social, né? E aí eu tenho o lucro líquido.
Dessa forma, vale lembrar o seguinte: o dinheiro tem um valor, e esse valor do dinheiro ele é considerado como correção monetária, inflação. Se você guarda um dinheiro sem correção, ele vai desvalorizar. Tá? Então, se eu tenho uma coleção de pagamentos para receber no mês de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. O que eu receber lá em março não vale o mesmo tanto que eu estou recebendo agora em janeiro. Então, para a gente saber o quanto custa o dinheiro no tempo, vale a gente trazer tudo para o valor presente. E o que é o valor presente? É descontar o tempo e a taxa de juro que vai ser cobrado durante o período. Se eu pegar em dinheiro no banco, eu vou pagar uma taxa para o banco. Se eu colocar o meu dinheiro em algum investimento, eu quero que ela tenha um retorno mínimo de atratividade. E eu quero saber, se eu fizer um investimento, quanto tempo esse investimento vai demorar para ser me devolvido. Então, aqui vale lembrar um pouquinho da matemática financeira que vocês aprenderam, que é o VPL, valor presente líquido. Como que ele é feito? Os fluxos de caixa, ou o valor de cada entrada, ele é descontado e aí eu diminuo do valor inicial. Como é que eu faço o desconto do juro? Eu extraio o juro desse. Então, é o fluxo de caixa dividido por 1 mais I, que é a taxa, no tempo. O tempo é o número de meses que ele vai demorar para ser recebido. Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses, assim por diante. Tá? Então, o valor presente do primeiro título está no tempo 1, do segundo título está no tempo 2. Tá? E fluxo de caixa é o valor da parcela que vai entrar. Tá? O fluxo de caixa no tempo é daquele identificando o momento que ele vai ser recebido. N é o tempo, I é a taxa. Essas são as letrinhas que eu costumo usar, mas tem gente que usa T para tempo e J para juro, né? Cada um tem uma maneira. Mas se vocês quiserem ir lá no Excel, tá? Das funções, das equações, você pode descobrir função financeira, o VP, valor presente. Aí você dá a entrada com a taxa que você gostaria de ter, que essa é a TMA, taxa mínima de atratividade, o número de parcela, o valor de cada uma, e você vai ter o valor presente líquido das suas parcelas. Aí você compara. Aqui tem 36 mil e o investimento, que o problema vai comentar aqui para frente, é de 35 mil. Ou seja, 35 mil, ele vai comprar um veículo, ele quer saber que hoje ele paga R$ 9.500 de frete, né? Vamos supor, se compensa ou se não compensa, né? Então, se 35 mil eu já estou tirando aqui com fluxo descontado 36, significa que eu já ganhei R$ 1.012. Então, é vantajoso. E a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno, eu posso dizer que é a diferença entre essa taxa aqui, ó, a taxa mínima de atratividade, com a taxa do investimento em si. Então, a somatória de todos os fluxos de caixa, né, considerando a TNA, menos o investimento inicial, tá? Nisso, eu posso jogar também no Excel e obter a TIR. Então, uma saída de 35 mais 5 parcelas de 9.500, eu vou ter uma taxa de 11,12%. 11,12 não é maior do que 10? Sim, então vale a pena. E payback? Payback é o número de períodos que vai voltar o dinheiro para mim. Se eu coloquei 35 mil e esse 35 mil, vamos olhar aqui na frente, entra de pagamentos, ou seja, fluxos de 9.500, vai dar 3 anos 0,68, né? Ou 3 anos arredondando 0,7. Então, é 3 anos, 0,7, vou fazer o quê? Eu vou tirar o 3, vou pegar o 0,7 e multiplicar por 12.
eu vou ter 8 meses, tá? Esses 8 meses vão fazer uma grande diferença. Então, vamos iniciar a posição do orçamento de caixa. Para que ele serve? A posição financeira bem planejada, ele ajuda você controlar os excessos e as insuficiências de disponibilidade. Ele indica a necessidade de você pegar empréstimo ou a disponibilidade que você tem para fazer investimento. Permite coordenar os recursos, né, financeiros de recebimento de venda, pagamento de fornecedor, né, pagamento de mão de obra, de empréstimos e assim por diante. Então, com base sólida, você pode estabelecer uma política de crédito mais com menor risco, né? Uma política bem séria, é o que todo parceiro comercial determina. Existem algumas informaçõezinhas dadas no material de apoio para a execução do nosso fluxo de caixa. E ele começa no quadro da página 53, né, que a CIA Floripa tem recebimento de venda, 60% à vista, 40% a prazo. Então, no mês de janeiro, o que vai acontecer? 60% de 240 dá 144. 40% é o restante, fica para 96 mil em fevereiro. E ele comenta que tinha 60 mil da venda de dezembro para receber agora. Então, em janeiro vai entrar no fluxo de caixa 204 mil. Fevereiro vai entrar a venda de fevereiro 60%, o restante em março. Em março, a venda de março, 60% dela, o restante em abril. Isso vai ser utilizado lá na frente. Ele faz um comentário que todos os materiais diretos, 50% são liquidados na compra e 50% no mês seguinte, tendo um saldo de dezembro de 12 mil para ser pago. Vamos voltar lá para ver aonde que foi que encontramos 31 mil? Aqui. De matéria-prima, quanto vai custar? 6.200 quilos a R$5, 31 mil, 36, 41. Podemos voltar lá para o nosso orçamento de caixa, que temos aqui, ó, 50% em janeiro, 50% em fevereiro. 36, 50% em fevereiro, 50% em março. 41, 50% em março e o restante em abril. Bom, eu sei que eu devo pagar de materiais direto 27.500 em janeiro. Podemos agora já construir os demais itens, mas para que isso fique bem claro, vamos fazer a seguinte observação. Os salários de mão de obra são pagos no mês. Os custos indiretos de fabricação, despesa com venda, administrativa, todas elas são pagas dentro do mês de lançamento. Então, ocorreu, pagou. Com a seguinte observação, você paga depreciação? Não, depreciação não se paga. Então, a entrada, eu tinha já um saldo inicial de 45 mil, vou lá no quadro lá dos recebimentos e encontro quanto eu devo receber em janeiro, fevereiro e março. Aí eu tenho o total das entradas. Vou ver o quanto que vai ser as saídas. De matéria-prima, o quanto eu vou pagar. De salário, o quanto eu vou precisar pagar. De custos indiretos de fabricação, quanto eu vou precisar pagar de todos eles, as despesas com vendas, tá na tabelinha lá, e ele faz a seguinte informação, que no mês a empresa visa adquirir no segundo mês um veículo de 35 mil. Então, ela vai ter um investimento no segundo mês aqui, ó, de 35 mil. E que ela paga seus tributos sempre no mês seguinte. Então, ela tinha 40 mil para pagar os impostos
referente ao mês anterior, referente a dezembro. Então, 48 foi de janeiro, 56 foi de fevereiro e vai pagar o de março no próximo período. E que o imposto de renda e contribuição social, o saldo que tinha em dezembro para ser pago era de 3 mil. E aqui somos 2, de janeiro vem pagar em fevereiro, de fevereiro vem pagar em março e assim por diante. Agora já dá para fechar o caixa, né? Quanto eu tenho de saída, quanto eu tenho em caixa, sobrou 35 mil. 35 mil, não vou fazer provisão, não vou pagar empréstimo, vou jogar para o mês subsequente. Aí mais as entradas, menos as saídas, sobrou 20 mil, 627 que vou jogar para o mês subsequente. Que vai me sobrar um valorzinho maior, olha, 50 mil. Só que tem uma observação. Pagamentos de empréstimo e aplicação no valor de 20 mil foram feitos no mês de março, respectivamente. Olha, se eu tinha um saldo legal, eu aproveitei para pagar o empréstimo e tirei aqui, resgatei, fazer uma aplicação, porque ia sobrar muito dinheiro no caixa. Então, melhor aplicar do que deixar parado. Então, meu saldo final, 10.567. Agora, nós podemos projetar o balanço patrimonial. Algumas contas já foram dadas, mas todas que estão aqui, ó, ver tabela tal, né? Você vê, ó, a tabela tal foi a aquisição do veículo, compra nova, né? A aplicação, nós aplicamos em março. O saldo de caixa, nós temos o final do saldo de caixa em março. Estoque de matéria-prima, olha quanto a gente tem em estoque de matéria-prima. Estoque de produtos acabados, né? Esse daí a gente consegue preencher. Agora, esse R$1.000, de todos esses aqui, terreno, imóveis, né, depreciação, nós só temos que informar os 35 mil, tá? Aí vem fornecedores, o quanto eu devo, né? Contribuição social, imposto de renda, imposto sobre vendas, o financiamento, esse aqui já está dado, etc., empréstimos aqui. Então, nosso balanço fechou bonitinho. Mas qual é o sentido de tudo isso? Fazer estimativas de entrada, fazer estimativas de saída e projetar uma excelente pontualidade todo o nosso fluxo de caixa. Assim, com essas áreas de informação e essa análise da demonstração contábil, nós conseguimos avaliar uma comunicação melhor com o nosso investidor, fazer cálculos dos desempenhos e incentivos mais precisos, né? Desenvolver estratégia e análise de investimento para uma boa estrutura de capital, né? E de financiamento, de planejamento. Planejar a nossa decisão do dia a dia. E para facilitar tudo isso, eu vou relembrar com vocês o que vocês já viram em estrutura e análise de balanços, que são as análises através dos indicadores de liquidez, rentabilidade, né, lucratividade, retorno de investimento e assim por diante, todos os índices de análise de balanço. Então, aqui está separado por liquidez, participação no capital de terceiros, endividamento, né? Índices de rotatividade, índices de margem, né? O valor econômico, né? Geralmente, existem empresas num abismo muito grande em sistemas de gestão e em remuneração dos gestores dos seus empregados. Sempre prometem, 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 nunca realizam aquilo que realmente prometem. Por quê? Porque não conhece direito as suas informações. Porque existe uma distância entre o que acontece de fato, né, o que a empresa ganha de verdade, com aquilo que é demonstrado. Muitas vezes essa divergência faz com que os empresários não possam estar remunerando a contento os teus empregados. Isso dificulta muito. O que mais atrai um funcionário para vestir a camisa é ele ser remunerado pelo seu esforço. E o esforço acontece
quando ele consegue dar bons lucros para a sua empresa, quando ele otimiza os resultados financeiros, quando recebe em bonificação, quando atinge as metas, e assim a gestão fica muito participativa. A aula de hoje é isso aqui, pessoal. Nós vamos ainda estar... vou pausar o compartilhamento. Vou estar oferecendo para vocês mais um exercício, o exercício da Companhia dos Ingleses, onde vocês vão poder praticar melhor tudo isso que foi oferecido para vocês de material, de como confeccionar um orçamento empresarial. Então, a CIA dos Ingleses vem para vocês aperfeiçoar essa metodologia que foi transmitida aqui nessas últimas 2 aulas. Então, boa aula para vocês, bons trabalhos. A aula de amanhã é o exercício da Companhia Inglesa. Eu prorroguei para mais uma semana para que vocês concluíssem com bastante atenção esse exercício da CIA Pressupostos. Tá bom? Ok, até mais. Bom trabalho para vocês.